Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo vou falar com vocês sobre o conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis, que é uma obra obrigatória para o PAS 2 da UNB. A obra pertence ao livro de contos Histórias Sem Data, de 1884, e o enredo tem como foco a criação de uma igreja por parte do diabo. Aqui eu selecionei um trecho bem interessante para vocês entenderem a essência do enredo. Aqui começa com a fala do diabo. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Aqui o diabo está falando com Deus. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto. Está falando com Deus, lembrando. Com lealdade, para que me não acuseis de dissimulação. Ele, aí já um outro trecho mais na frente, vai se referir ao diabo, né? Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Ou seja, o diabo vai criar uma igreja em que ele vai ter como doutrina o pecado. E aí se destacam, por exemplo, 7 pecados capitais: a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e soberbas. E outros pecados também. E ele vai comunicar isso a Deus, né? Que ele vai criar essa igreja do diabo, uma igreja para ele. Só que com o tempo, os seus discípulos que praticavam com frequência esses pecados, seus fiéis, seus discípulos, vão começar a praticar virtudes antigas, vamos dizer assim. E vai mudar isso, ou seja, eles vão começar a ter boas ações. Ou seja, é uma quebra. O diabo pensa em criar uma igreja para as pessoas cometerem pecados, e de repente as pessoas que entraram na igreja do diabo começam a ter atitudes virtuosas, lembrando aqui principalmente dentro dos padrões do cristianismo. E essas atitudes e essa situação deixa o diabo chocado, porque no início as pessoas estavam lá pecando, mas com o tempo começaram a praticar atitudes virtuosas. Ele começa a descobrir que os seus discípulos e fiéis começam a ter atitudes virtuosas. E aí ele vai falar com Deus, contar toda a situação para Deus. E aí no final do conto, Deus vai falar o seguinte para o diabo: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Ou seja, que o ser humano vive em eterna contradição. Na análise vamos entender um pouco melhor esse trecho. Primeiramente, apesar de não ter um enredo relacionado a um fato real, o conto faz uma profunda reflexão atemporal sobre o ser humano e sua relação com a cultura e a religião, que é levada em consideração na formação moral dos indivíduos. Ou seja, a religião costuma ser considerada como um fator muito importante na formação moral dos indivíduos. E o Machado de Assis vai entrar nessa questão da religião e da cultura das pessoas. Aqui também é importante destacar para vocês que o conto mostra como o ser humano não é capaz de seguir por completo uma doutrina. Ou seja, ele acaba tendo dentro de si, em suas ações, um conjunto de sentimentos e ações contraditórias, se seguir em relação às doutrinas. Então, de uma certa maneira, é como o Deus falou no trecho anterior, do slide anterior. É a eterna contradição humana. Também é preciso destacar que na obra, Deus é apresentado como mais sábio em relação ao entendimento da alma humana que o diabo. E as principais características típicas do autor presentes na obra são crítica social, fina ironia, referências a obras clássicas, né, por meio da intertextualidade, e o pessimismo. Agora vamos a um ponto muito importante. Como a obra pode cair no PAS? Aqui eu separei para vocês alguns trechos da matriz de referência do PAS. Lá temos o seguinte:
Na literatura, os contos de Machado de Assis, Pai contra Mãe, A Igreja do Diabo e O Enfermeiro tematizam contradições e conflitos relativos à condição humana e sua capacidade autorreflexiva. Aqui, vamos voltar aqui, destacar as contradições e conflitos relativos à condição humana. Isso está na matriz de referência do Pais. Tem uma cara de item aí esse trecho. Nesta etapa, cabe questionar mais profundamente sobre a relação do indivíduo e sua cultura no processo de mudança social, assim como sobre as possibilidades das identidades construídas gerarem mudança social. Também é outro ponto importante. A literatura amplia os espaços ou territórios existenciais dos sentimentos humanos, a partir de exercícios de leitura e apreciação, dos quais podem ser desenvolvidas potencialidades humanas. Por fim, eu destaco para vocês que pode cair a análise morfossintática e interpretação de um trecho dessa obra. Portanto, é importante que vocês leiam e releiam o conto quantas vezes puder, para conseguir interpretá-lo com mais facilidade na hora da prova. Isso tem um peso muito grande quando cai Machado de Assis. Se vocês forem para a prova do Pais sem ter lido os contos do Machado de Assis e cair um ou mais contos dele, vocês terão muita dificuldade, porque ele é um autor que exige a leitura e a releitura de sua obra. Na prova de redação, eu também destaco que o conto pode ser um texto motivador para se discutir contradições e conflitos relativos à condição humana e sua capacidade autorreflexiva. Bem, é isso, gente. Caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. E também quero pedir que, caso tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus colegas, pois assim vocês estarão nos ajudando neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Tá bom? Até a próxima, gente!